Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio desse podcast muito massa chamado Pod Meu Nerd. E aqui comigo, como sempre, Eliezer. E aí, pessoal, deixa eu pegar o microfone e colocar mais perto. Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do Pod Meu Nerd. Hoje é o primeiro Pod Meu Nerd de 2023, hein? Então, é mais uma vitória que a gente tem para comemorar. A gente iniciou aí há alguns tempos atrás, já trouxemos muitos conteúdos, cobrimos praticamente toda a maratona aí da Marvel, a maioria das maratonas da DC só não cobrimos, eu falo DC e DC, tá? DC ou DC, tanto faz. Mas a gente só não cobriu a parte das animações, porque a gente não tá tão inteirada nas animações, mas o resto a gente cobriu tudo, série, filmes e assim por diante. E eu quero que você receba aí as nossas dedicações, os nossos comentários, né, o comentário do nosso convidado, com um carinho muito grande. Então prepare aí a sua mente, seu coração, prepare aí um copinho de água, de café, de suco de manga, ou de qualquer coisa da sua preferência, como eu sempre indico, menos a cachaçinha para não deixar você meio tiro-lepe e meio louco das cabeças, né? Mas é isso aí, gente. Então seja bem-vindo e fique atento, hein? Tudo que a gente vai falar aqui é muito importante. É isso aí, meus jovens. A gente vai falar sobre Avatar 2 ou Avatar O Caminho da Água. Sequência essa do James Cameron, depois de mais de 10 anos, não sei quanto tempo aí, mas vai muito tempo aí. Mas vamos apresentar nosso convidado. Expert no cinema, o criador da sua própria videoteca, já tem estúdio só para suas lives. O cara, ele é iniciante, mas ele já chegou arrebentando com todas as portas aqui pro YouTube. Vindo da sua própria videoteca. Como é que você tá, Nando? E aí, como é que você tá, cara? Salve, galera! Muito obrigado pelo convite, Jonathan. É isso aí, cara. Essa aqui é a minha videoteca do Nando. É um canal que a gente fala sobre filmes, séries e cultura pop. E a gente procura sempre trazer um bom conteúdo, trazendo informação e opinião, né? E assim como no canal de vocês, né, Pod Meu Nerd, a gente também sempre chama aí convidados para bater um papo nas nossas lives, e a gente também tem alguns vídeos editados, onde vai a fundo ali no assunto, um vídeo curtinho que você pode ver no intervalo do almoço, né, ou então no caminho do seu trabalho, rapidinho tu olha pelo celular, vê um conteúdo bem bacana, com imagem, né, com toda a ilustração, tudo bem trabalhado, e as lives, normalmente às 8 da noite, aí, nas quartas-feiras, pra gente bater papo, aí a gente usa aqueles temas polêmicos, né, pra ficar aquele assunto que rende aí por um bom tempo, né, normalmente uma live de 2 horas, por aí o papo vai longe. É isso aí, meus jovens, ó, todos os links do canal do Nando vão estar aqui na descrição dessa live, vão passando, mas essa é a vida de um criador de conteúdo iniciante, cenário ali rachado, moto passando, não sabe bem como é que trabalha a acústica, mas esse é o modo de... Essa é a qualidade de áudio aí do iniciante aí. Pra você ouvir nós, a gente tá no Spotify, Deezer, Cashbox, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência, mas a gente tá no YouTube, então, ó, a interação do cenário aí pra vocês. Mas também a gente tá no YouTube aí, se inscreve no nosso canal porque ouvir o nosso podcast é legal. E também acompanha a videoteca do Nando, que é uma live sensacional, que em breve... Um de nós aqui, ou eu e o Elias, a gente vai estar participando lá, mas que o Nando, ele vai nos brindar um convite massa aí pra nós. E aí, galera, vamos preparados para esse programa ou não? Simbora! Vamos embora. Então vamos embora. Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês?
Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente, nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal. Só você digitar no YouTube POD Meu Nerd que vocês acham nós. Então nossas lives de gravação ocorrem no YouTube e se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais, @PodMeuNerd e @PodMeuNerdOficial, tudo bem? E continuem com o episódio. Iniciando essa primeira parte sem nenhum spoilers do segundo filme, porque o do primeiro tá permitido, tá bom? Se vocês querem o programa do primeiro filme, comente aqui embaixo, ou se não, vai lá no canal do Nando, assistem a rixa que ele fez com a galera do Cabine do Tempo, com o Dropcast, com uma galera aí, comparando se o Avatar 1 ou 2 é melhor e tudo mais, mas vamos iniciar aqui essa primeira parte sem nenhum spoilers, iniciando pelo nosso querido Nando. Ô Nando, eu sei que o James Cameron ele tem uma mente muito visionária do Avatar, mas você acha que Avatar vai até uma trilogia ou esse universo permite uma saga? Olha, Avatar ele permite uma saga, sim. Eu acho que todo mundo, toda a população ali, o mundo inteiro, né, que já ouviu falar de Avatar, tem que apostar e confiar, né, nessa franquia, porque eu sempre acho bacana uma super produção como são as produções de Hollywood, né? Mas essa é feita com tanto carinho e querendo fazer uma coisa tão bem feita. É um cinema assim fora do normal de qualquer outro. Se eu não ver nenhum filme no cinema com uma qualidade de imagem, som, 3D, tudo com tanta perfeição como o James Cameron faz. Entendeu? É a melhor história do mundo? E tá bem superior à qualidade, cara. Sim. Ele é a melhor história do mundo? Não é a melhor história do mundo. Mas é uma história muito boa, é interessante. E a experiência de você ver no cinema é assim igual, cara. É uma coisa bem bacana. Ainda mais quando você coloca aquele óculos 3D, cara, parece que você tá imerso ali no cenário, até muitas vezes você faz parte ali dele, cara. Foi como eu falei, eu quando assisti, falei, cara, eu tô imerso nessa história. Só que tem detalhes ali de roteiro que a gente vai comentar na parte com spoiler que deu uma, né, que a gente vai aprofundar a fundo, mas, cara, qualidade técnica, eu acho que o Cameron, ele se supera cada vez mais. Eu acho até meio, eu vou falar assim, tá certo, mas eu acho que é meio botando uma rixa ali com a Marvel, dizendo que o meu filme está qualidade técnica superior que os filmes da Marvel, mas é ok, beleza. Só que, cara, qualidade técnica tá incrível. Eu acho que pra essa saga, velho, pelo seu universo, pra mim tem que abordar mais histórias. Acho que Avatar, principalmente, eu reassisti o primeiro filme antes de eu estar gravando esse episódio aqui, porque no 2 a gente vai perceber que tem muitas tribos ali, não é só aquela vista no filme 1, mas que você fala, cara, eu quero ver mais determinada tribo, determinada espécie daquele universo. Será que tem só apenas um exército combatendo com aquele lugar, que é o planeta Pandora? Então eu acredito que Avatar, ele permite mais, e eu quero que, se a Disney já faz parte ali, Fox, mas quem sabe, né, a Marvel lança uma HQ aí de Avatar aí, lança aí pra nós aí. Então, eu passo a bola pro Eliezer aí. Então, cara, eu penso que nem vocês aí, nessa questão, mas assim, eu gosto bastante do Avatar, porque o Avatar, pra mim, ele foi um grande divisor de águas. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema com óculos 3D, aquele 3D inicial, aquele 3D em fase de teste, aquele 3Dzão que a gente ficava lá com uma cor vermelha e uma cor azul assim nos olhos, né? Aquele 3D lá. E eu assisti com toda a família. Então, né, quando eu assisti o Avatar 1, eu tô falando, a gente vai falar do 2, mas quando eu assisti o Avatar 1, eu assisti com uma visão meio crítica por causa do desenho chamado Avatar. Então eu já comecei a dizer que os caras do Avatar roubou o título
E os caras lá do desenho queriam fazer um filme e não podia usar o nome original. Eu falei, caramba, os caras tá meio apelão, não tá? Não, mas aquele live action é uma desgraça, velho. O último mestre do ar. Não os caras tão apelão, não tá? Eles estão tirando a oportunidade dos criadores hoje originais de colocar o nome original pra eles colocar. Mas tudo bem. Aí eu fui meio negativo pro cinema e tal. Mas depois que eu vi primeiro o conteúdo e depois o gráfico e depois a tecnologia 3D, cara, já era, derrubou todo aquele preconceito, derrubou toda aquela negatividade que eu tava contra o filme e pior, impressionou tanto que naquela época foi um filme totalmente marcante. É aquele filme que a gente costuma dizer que é acima do nível de Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde é aquele filme que a gente só assiste à tarde, meio que tá passando lá, a gente para pra ver, mas se não vê não faz nenhuma diferença. Avatar não. Se alguém te chamar, ó, vamos assistir Avatar aí, se você tiver com pessoas legais, você assiste ele de novo. Então é um filme bom, é um filme que eu considero assim. Já o 2, ele mudou um pouquinho o conceito, porque ele trouxe um pouquinho... eu não sei se vocês concordam, mas ele trouxe um pouco do mais do mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Mas ele trouxe Ele trouxe, ele veio, ele, falar a verdade, é uma continuação, ele se manteve, né? Ele praticamente continuou com o mesmo enredo, trouxe algumas coisas que a gente vai falar na parte com spoiler, que eu não posso comentar aqui, mas ele trouxe um pouquinho de algumas repetições, com algumas inovações, porém continua lindo, maravilhoso, um gráfico excelente, nível Steven Spielberg, porque continua lindo. Steven Spielberg eu já não sei não, ó, a nossa inscrita aqui sempre se perguntou, ela fez 2 comentários aqui que eu achei bem da hora. O primeiro é que ela assistiu o filme na biblioteca do Paulo Coelho, que eu não posso falar o método dela, né? E que ela perguntou se o filme precisava de 3 horas e pouco. Eu falo que sim e não, mas isso aí eu vou responder lá pra parte com spoilers. Olha, eu falo que sim no sentido do padrão Avatar. Tipo, o Avatar primeiro já foi assim. Pra ele manter o mesmo padrão de... Vamos colocar padrão de investimento, padrão de qualidade, padrão de horário, sim. Agora, questão de enredo... Com certeza não. Um resumo lá já dava para entender a mesma história, já seria a mesma coisa, mas tudo bem, como diz o ditado, nem tudo é flores, e é isso aí. A gente aceita o que tem por hoje. Ô, Eliezer, sobre isso, eu posso até responder sem spoilers. Vamos lá. Os filmes do James Cameron, na maioria deles, os roteiros são simples. Para pra pensar só, por exemplo, Titanic é uma história de Romeu e Julieta num navio que ele é Michael Bay. Mas se você for parar pra ver, a história em si, ela é isso, é um romance que você desenvolve o romance ali no navio, né, da pobre menina rica com um garoto pobre, né, que ela tava marcada para casar com um ricaço lá e ela não gosta do cara e se interessa com um garoto, com um rapaz pobre, né, que é o Leonardo DiCaprio, e nesse romance, construindo esse romance, no final é o que? É o navio, é a ação do navio se afundando. Feliz ano novo aí, Nerd Ruivo tá aí com nós, hein? Camarada João, né, de Nerd Ruivo, meu parceiro. Então, assim, a história mesmo, ela é simples. Mas, porque o Titanic também é um filme de 3 horas? Porque ele destrincha aquilo ali, que poderia ser rápido, mas ele desenvolve, mas encanta a gente prende a nossa atenção, principalmente do meado pro final, que é a cena de ação, né, que ele desenvolve toda a tecnologia de cineasta que ele tem, né? E o Avatar é a mesma coisa. Ele nos envolve com várias cenas que a especialização desse filme é a filmagem debaixo das águas, então ele explora toda a beleza que ele consegue mostrar com uma incrível câmera. Fora a fauna, né, que foi filmada com todos os detalhes ali em Nova Zelândia, né, pro filme, cara, além, tipo, do primeiro ato ali do filme,
que foi filmado todas as florestas, que é idêntica do primeiro filme, sem dar spoiler, mas a partir do segundo ato, cara, eu acho que o James Cameron soube explorar muito a paisagem, e eu falo principalmente a mitologia do que é Avatar. Então eu acredito que, cara, tem que desenvolver uma graphic novel, uma animação, não é nem série, mas tipo, desenvolver uma história derivada ali que enriqueça mais o universo. Cara, eu acho que o James Cameron tá com a faca, queijo e os temperos na mão para construir um universo sólido. E tem uma coisa que você falou, Jonathan, no começo da live, que você falou sobre o 3D, né? Tem muita gente que não gosta de filme 3D. Mas por quê? Porque muitas dessas pessoas não assistiram o primeiro Avatar 3D, né? E acabou vendo muitos filmes com 3D ruim. Avatar, tanto 1 como 2, ele foi filmado em 3D. Ele é uma câmera especial, né, de 2 lentes, que ele consegue fazer uma profundidade muito maior, esse efeito muito mais envolvente. E também o diretor, ele filma pensando em ser um filme 3D. Então, assim, ele sabe usar todos os recursos para você estar envolvido, né, nesse efeito. E também tem um outro ponto que às vezes as pessoas não gostam de cinema 3D, é que às vezes a sala de cinema da sua região não é de boa qualidade. Não é uma sala que não só é um bom 3D, como também, às vezes, tem uma sala que é IMAX, que ainda faz um envolvimento muito maior. Então, tem esse ponto que é importante também. Procura Avatar 2, eu recomendo em assistir em 3D. A melhor sala que tiver na sua cidade, se tiver uma sala IMAX, pô, vai lá, porque ele foi filmado com toda essa tecnologia. Então, se você quer realmente sentir toda essa experiência que o diretor quer mostrar no cinema, você tem que pegar a melhor sala. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Esse filme, eu indico vocês fazerem isso. Detalhe, hein? Detalhe. Em alguns cinemas foi transmitido pela primeira vez em 4D. Porque o cinema 4D, ele tem algumas tecnologias um pouquinho mais evoluídas do que o 3D, né? Por exemplo, sensação térmica, iluminação, cheiro e essas coisinhas assim, dependendo do cinema, dependendo da qualidade, mas o 4D traz uma sensação de realismo maior ainda, cara. Então, de fato faz toda a diferença. De fato, se você assistir um Avatar, por exemplo, o primeiro, você assiste o primeiro sem ser com óculos 3D, normal, você vai ver que é apenas um filme bom e lindo, mas você não vai ter essa experiência. Muitos não gostam do 3D, porque o 3D, assim, querendo ou não querendo, ele incomoda um pouco, principalmente quem tem problema nas vistas, né? Porque não tem lá uma adaptação, e outras pessoas que tem, como é o nome daquele problema lá de fica tonto, sabe? E vários problemas. Assim, Labirintite. Essas pessoas, né? Pessoas também que não gostam muito de efeito realista, que gostam muito de ver aquilo lá na TV, afastado, mas sem te envolver. Então essas pessoas não curtiram muito, mas a maioria das pessoas gostaram por causa que gosta que o filme se aproxima dela, né? Mas tem gente que prefere que o filme fique lá e você fica aí. Mas é uma experiência. Tem gente que prefere no 2D e a IMAX do que no 3D. Cara, melhor é o comentário da Semi Princess aqui. Vai ter o live action da Pequena Sereia, então a Ariel vai ser igual Avatar, tudo filmado ali debaixo d'água. Não sei, se aplicar a tecnologia, se a Disney souber aplicar a tecnologia, tô falando Disney, não a 20th Century antiga Fox, não. Tá na mão do James. Se souber aplicar, beleza, vai ser um live action ótimo. Quer dizer, dependendo do roteiro, mas vem aí o filme aí. Esse negócio de embaixo da água, a gente tem aí exemplos bons e exemplos ruins. Por exemplo, se a gente pega o Aquaman, eu considero um exemplo muito bom. O Aquaman é filmado debaixo da água, mas você não sente assim uma coisa muito dificultosa, tal. Mas você pega outros temas, até o filme recente do Wakanda, né? Você vê meio que a imersão da água, ela meio que prejudica um pouco, porque, assim, eu quero dizer assim, que quando você filma a água
com um personagem que pode nadar como se fosse uma água mesmo, eu, sei lá, pra mim prejudica um pouco, sabe? Eu acho que a água a pessoa tem que ser mais livre, agir mais livre, porque ele é como se fosse um peixe, mas a câmera não precisa dar a impressão que tá num cenário denso, pesado, com aquele barulho toda hora, sabe? É como se assiste a Pequena Sereia, é tudo livre, cara, tudo livre. Então eu acho assim. É que falar na verdade é assim, só pra. É porque assim, é que nesses detalhes aí, todo o filme Avatar, acho que a maioria, né? Tudo ali eles colocaram captura de movimento, então muitas cenas, né, foram reproduzidas em CGI. Eu acho que nesse caso aí a dificuldade maior de fazer cena de água com atores é usar uma tecnologia correta que simula principalmente esse balançar dos cabelos que a gente vê perfeitamente em Aquaman. E o desafio maior agora vai ser nesse live action da Disney. Mas o Avatar dá pra aceitar. Não sei se você concorda ou não. O Avatar dá pra aceitar pelo simples fato que eles estão nadando. No Aquaman e lá no Wakanda lá, são personagens marítimos que vivem dentro da água. Tipo, não é uma questão de ele mergulhou e tá nadando. Não, ele é um peixe. Eles são peixes, né? Não sei. No Avatar, ele tem um diferencial que ele foi filmado em 48 frames por segundo. Né? Coisa que normalmente é filmada em 24 frames por segundo. Né? As cenas de ação, ele botou nessa qualidade que nenhum filme costuma fazer para dar mais realismo. Então tudo foi pensado mesmo, não só uma câmera especial debaixo d'água, mas também uma qualidade de gráfico maior ainda, né, para estar mais nitidez. Então tudo isso foi pensado para ter um realismo bem maior. O Aquaman, quando eu vi a primeira vez, ele tem uma imagem muito boa. Mas o problema agora, que tá falando da Pequena Sereia, né, é porque o Aquaman teve antes de Avatar. Agora que a gente viu Avatar, a gente vai ficar com um nível de exigência muito maior, né? Então talvez a Pequena Sereia nosso nível de exigência, de qualidade, principalmente da água, vai ser exatamente o que você falou. Tipo, a gente vai comparar Avatar, só que principalmente, mas não é do mesmo nível de Avatar quando o cara tá... Porque a dificuldade maior, creio eu, tá bom? Eu não sou muito cinéfilo, nem... O Nando, ele é mais porque, tipo... videoteca dele, sempre fala de detalhes técnicos, mas eu acredito que o desafio maior é criar cenas que debaixo da água é você fazer o simular ali dos cabelos, que é o desafio maior, né? Principalmente tal, quando tá nadando. Pro Avatar, devido ser algo que foi feito captura de movimento e boa parte das cenas, né, teve esse negócio de 48 frames por segundo, e principalmente usar muito CGI, então, sem ser o CGI na simulação ali do ator, mas tipo, só no boneco ali, então acredito que esse tipo de tecnologia permite muito mais do que você usar numa pessoa no estilo ali live action. Eu tenho essa visão, tá bom? Não sou cinéfilo, eu só sou um nerd apreciador de conteúdos que vem, tá bom? Então, assim, não sou um cinéfilo de carteirinha, mas eu expliquei bem, ô Nando? Você que é bem cinéfilo mais que eu, não? Não, a gente tá todo mundo aprendendo. Então. Ó, questão de exigência também. Eu vou dar um exemplo de... Cara, nos anos 90, a gente assistia como apreciadores das obras da época. Depois veio uma evolução de tecnologia naquele filme maravilhoso do Matrix. Cara, foi evolução de tecnologia, porque já existia efeitos especiais, mas o Matrix praticamente evoluiu várias coisas. A evolução do 3D, a evolução daquela câmera giratória, evolução de movimentos rápidos e movimentos lentos e os movimentos lentos que nem a bala fazendo vácuo, enfim, evoluiu muita coisa. Então, todas as obras pós aquele filme, a gente queria ver as mesmas colocações, a mesma estrutura, principalmente estrutura técnica. Eu vou citar também, talvez vocês não acompanhem animes, mas tem um anime lá do Demon Slayer, por exemplo. Eu esqueci como é o nome dele em japonês, mas enfim, é um menino lá caçador de Onis, que são demônios. Mas a quantidade de frames que aquele anime usa por segundo é
gigantesco. É tanto que os efeitos especiais daquele desenho fez com que outros desenhos que vieram depois dele viessem com uma qualidade excelente. Por quê? Porque quando você vê uma obra que tem aquela estrutura, às vezes você nunca viu aquela empresa fazendo isso aí, de repente, caramba, a empresa nasceu agora, não nasceu agora, mas está iniciando agora, lançou um negócio agora e trouxe toda essa tecnologia. Aí você vê empresas com muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais equipe, trazer uma coisa inferior. Aí você fala, não, eu não aceito isso aqui, eu vou começar a ser exigente. E é assim que funciona. Então, concordo com você, Nando. Obrigado, Chihu, que você fez seu trabalho. Não, vou falar que nem o Jonathan sempre fala pra mim. Não, cara, não, esquece isso aí. Não, outro exemplo que também pode dar é a animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, que a Sony fez para os cinemas, porque eles fizeram uma animação, mas também fizeram efeito 3D, também fizeram alguns outros recursos fora de uma animação normal, né? E dá uma experiência bacana, né? Um jogo ali melhor ali, né? Então a gente quer isso, né? É desafio para os próximos filmes, né? Porque aí agora eles vão ter que rebolar, né? Vamos entrar pra parte de spoilers. A gente tá se enrolando pra caramba, pisando em ovos. Se você não assistiu o filme, corre pro cinema. O filme tá disponível pra assistir. Mas se você não liga para spoiler, pessoal, é aquela história. Fiquem a conta de vocês no famoso risco. Então, já tô avisando aqui. Depois não vem falar que eu não avisei, tá bom? Pausa esse episódio, vamos pro cinema, assiste. Mas se você não liga pra spoiler, é aquela história. Fica aí por tua conta em risco. Ó, alertinho pra vocês. É isso aí, meus jovens, vocês foram avisados. Bom, vamos fazer o famoso taca-lhe pau agora nos spoilers. Vamos lá, eu queria saber de vocês, começando pelo Nando, vocês acham que o filme, a gente sabe que o filme, ele é muito na parte, ele foca muito na palavra família, né? Tipo, como que o Jake Sully, ele passa o seu legado, o seu convívio para os seus filhos, até por muitas vezes quando ele tem um ataque ali daquele general do filme anterior, que está num outro corpo. Mas vocês acharam que o filme, ele focar na palavra família, ele acertou? Ele acertou e não, ou ele acertou de vez totalmente a palavra família sendo o foco para começar a imersão na história, iniciando pelo Nando? Eu acho que acertou em todos os aspectos. Primeiro porque Avatar, eles querem ser um filme para a família, né? Assim, a gente olhar para o público. Eles não querem ser, eles querem, é um filme que você pode ir com seu pai, com a sua mãe, pode ir com seu filho, pode ir com sua esposa. É um filme para todas as idades, né? E até para eles quererem bater o recorde do primeiro filme, tem que ser um filme para as idades. E quando é um filme de todas as idades, não quer dizer que é um filme bobinho, que é um filme infantil. Não, filme para todas as idades não é um filme só para criança. Ele é um filme que tem uma história bacana, que tem um envolvimento, que tem um sentimento importante, que é a família. Perfeito, né? E a tendência natural é essa da gente, né? No caso do Jake Sully, que ele se tornou um nativos, né, como do grupo dos navios, né, ele fez a transmigração completa, né, como foi no final do primeiro filme. Então ele passou a ter uma vida como a vida deles, mas que é bem similar a uma vida de índio, né, que é viver na selva, arco e flecha, né, ter que caçar animais para se alimentar, alguns animais. Na verdade, ele se sentia mais vivo, né, quando você assiste mais quando você tem as camadas do outro filme, você entende por que ele se sente mais vivo naquilo ali do que aquele estado de cadeira de roda. Isso eu achei sensacional, eu ter reassistido o primeiro filme, porque eu não peguei esses detalhes. Isso é verdade. Eu, quando eu fui ver Avatar 2, eu revi o primeiro filme que eu tenho aqui, né? Tenho aqui na minha coleção. Vou mostrar pra vocês, né? Tem que ter aqui, né? Aqui, ó. Tá aqui o meu DVD. Calma aí, deixa eu ampliar você aqui. Aí, ó. Eu tenho que ter na minha coleção. Eu já tenho esse DVD há muito tempo. Né?
É uma pena que eu não tenho 3D, cara. Foi uma grande falha. Mas o 3D de cinema que é diferente. Em casa a gente acaba não vendo 3D. Por isso que eu falo que é legal a gente ver esse filme no cinema, porque é uma experiência única. Aqui em casa você não vai ter. E você vai ter só para ver o filme, entendeu? Mas a experiência cinema vai ficar na memória, né? Mas assim, voltando ao tema da família, o Jake Sully, ele é um cara que a tendência natural é essa. Como ele é goleirão navio, ele tem uma vida de índio, né? Então hoje ele já, no primeiro filme ele buscou o amor dele, tá? Encontrou o amor. Agora, cara, eles vão ter a vida natural, vai ter filhos, né? Eles têm muitos filhos, né? E os filhos crescem e tudo mais, então tem toda essa interação. Sabe o que é legal? Eu planejei um, mas aí nasceram 4, eu falei. Aí dá aquela dor de cabeça, né? Ainda bem que eles não têm aquelas contas que a gente tem no nosso mundo, né? Cheio de conta pra pagar. Então, assim, a vida dele, o filme mostra que ele é feliz. O filme começa mostrando como ele é feliz. E é bonito de se ver isso. É legal você ver a interação dos filhos. Na outra live que eu participei, né, alguns dos meus colegas falaram que tem uma parte meio malhação. Cara, se você vai tratar com os filhos adolescentes, né, é claro que vai ter aqueles temas clássicos de jovens, de bullying, né, que eles vão para uma outra tribo, então assim, os garotos têm que estar se entendendo, mas não pensa que isso é ruim, não. Eu acho muito pelo contrário. Tem coisas bem bacanas. Sabe tem coisa até na cena lá que o filho dele caça uma briga, não sei o que, e fala, tá vendo, meu irmão, se você fechar aqui, aí pá, aí tipo detona a outra trilha, cara, aquilo ali, aí no final o pai dele, tá, mas como é que ficaram os outros garotos? Eu apanhei menos, mas os outros garotos se ferraram mais. Eu falei, o pai dele, é isso aí. Isso ali eu dei risada, cara. É engraçado que ele banca o pai durão, que tem que educar os filhos, né? Principalmente pro filho mais bagunceiro, ele não pode dar corda, né? Senão ele faz mais bagunça. Então ele faz o pai rígido de cobrar, porra, tá errado, você não pode bater, não sei o quê. Aí chega pro filho mais velho, que ele é mais responsável, ele falou, como é que ficou a cara deles? Aí ele, pior do que a nossa. Aí ele, então tá certo. É isso aí, quer dizer, ele falou isso só pro mais velho, porque ele sabe mais velho é mais responsável. E essa interação é muito bacana de ver. Tem outra também, outra que eu lembrei De Volta para o Futuro. Porque assim, sabe aquela coisa que sempre os caras pilhavam o George McFly, né? George não, ai, cara, qual é o nome do protagonista? McFly, o sobrenome, né? Martin, o George é o pai. Martin McFly, isso. O Martin McFly, ele sempre caía na pilha, né? Porque falava assim, você não vai ter coragem, né? No franguinho, né? Botava assim, aí ele caía na pilha e ia junto. No Avatar teve a mesma coisa, cara. Também desafiaram um dos filhos do Jake Sully, né? E falaram, teu pai não ia deixar, né, ir pra tão longe, né, não sei o quê. Aí que ele falou, não, quer dizer, estão me desafiando, eu vou. E, pô, se isso funcionava em De Volta para o Futuro, por que hoje não vai funcionar? Porque hoje o pessoal vai falar que é malhação. Pô, claro que é maneiro, claro que é legal. Tem algumas coisas clichês que, pô, eu particularmente eu gosto. Eu acho que é boa, assim, que é bacana no filme. Mas falar a verdade, é o máximo ali que e outra, você enxerga o seu filho naquela cena. Isso que eu achei interessante. Nada contra quem curte malhação e tudo mais. Clichê positivo pode vir à vontade, pode durar anos, pode passar 50 anos, pode passar 100 anos. Tem que existir um clichê positivo, porque tem coisa que renova, mas tem coisa que não precisa renovar tanto, entendeu? Você pode fazer uma pequena alteração, mas dentro da positividade. Agora tem clichê que não precisa. Por exemplo, piadinha americana, aquela famosa piadinha sem graça, que ninguém ri, mas o cara conta só pra dizer, entre aspas, que foi ele que fez. Não, isso aí pode tirar, pode eliminar, não precisa nem colocar, né? Que nem só fazendo uma pequena crítica a um filme, mas depois volta aqui. Tem o filme Os Mercenários lá do Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e todos os demais elencos excelentes do passado resolveram se juntar, mas começou aquele monte de piadinha, um monte de piadinha. Eu falei, cara, não precisa, faz sua ação,
Deixa a piada pra depois. Né? A única piada do Mercenário que eu gostei, assim, falar, eu rachei o bico, foi a do Chuck Norris, no Mercenários 2, da cobra, né? Lembra? Acho que vocês lembram. Eu não vou comentar aqui. A Batata tem só 2 piadas. Uma foi essa que o Jonathan falou, do pai perguntar como é que ficou a cara dos garotos, aí ele, porra, beleza, que aí te dá uma risada. E uma outra, mais pro final, que quando a filha mais nova, né, ela é presa, né, aí eles só conseguem soltar, aí depois o bandido vai, prende eles de novo, aí a garota, fui presa de novo! Pô, cara, de novo, cara! Tá vendo? Então eles sabem trabalhar a seriedade sem precisar fazendo clichê de piadinha. Mas tem clichê, por exemplo, familiar, tem clichê de conselho. A malhação. Malhação é um modo da gente dizer, né? Ser algo meio adolescente demais, tal, mas, cara, é a vida. A vida vai ter os adolescentes e vai ter os... É algo que a gente fala assim, Nando, que tipo, essa piadoca aí que o Ilhério está falando, só que não tá lá de maneira forçada, tá lá bem espontânea, tipo, tá lá porque o roteiro foi de maneira natural ali, entendeu? Não tá assim porque a gente falou muito das produções da Marvel e tudo mais, que é igual no Thor, que é muita piada, você fala assim, meu, pra quê? A Avatar teve toda uma tenuidade, assim, pra encaixar aquilo, entendeu? É porque não precisa, entendeu? Tira a seriedade da obra. E quando tira a seriedade, você nunca mais vai ver aqueles personagens de uma forma séria. Você vai ver só aquele carinha da piadinha. Aquele cara que aí você vê ele em um outro filme, aí você fala, vixe, já vem o cara com a piadinha de novo, e de repente no outro filme nem tem piada, porque quem escreveu a obra nem tem tanto senso de humor assim, mas o cara que fez a piada tava em um outro filme fazendo piada. Então, meu, não precisa, é descartável. Clichês que não funcionam, pode descartar todos. Agora, clichê que funciona, pode trazer todos também. O ponto em que eu achei que o filme ele me deu uma imersão a mais, é por isso que eu falo, a importância de assistir o filme anterior. Olha só, como que eu não peguei esses insights do filme anterior? Quando você tem aquela exploração ali da árvore, eu acho que é a árvore mãe, né? Me corrija aí, Nando. Tipo, tem toda uma ligação de rede natural, uma biorrede e tal. Cara, quando eu assisti esse segundo filme, eu não entendi muito essa importância. Mas assim, fazendo uma pergunta, aquele negócio do backup das memórias, vocês acham que, tipo, quando aparece aquele general lá no corpo de um avatar, vocês acham que aquele backup de memória, ele foi inspirado nessa árvore mãe, tipo, nessa biorrede ou não? Pra mim, foi inspirado, mas serviu como uma evolução, entendeu? De início eu demorei pra entender porque eu não tinha toda a carga do... Quer dizer, eu não tinha pegado esses insights do filme anterior, tipo, dessa importância desses detalhes. Eu só fui mais pegar quando assisti o filme 2, só que eu reassisti o filme 1. Eu confesso que tem alguns detalhes no filme que eu preciso ver de novo. Eu queria ter visto antes de começar essa live, mas não consegui ver. Vida muito corrida, né? Mas assim, eu quando eu vi o primeiro filme, eu vi... A tendência é o seguinte... Eles têm uma evolução de tecnologia, eles estudam a raça dos navios há anos, né? Isso já é mostrado no primeiro filme. No primeiro filme, quando eles fazem, eles usam corpos, né, geneticamente criados, né, pelo gene dos navios com o gene humano, e eles criam os avatares, né? Isso dá para entender no filme que já é um estudo baseado do que a própria raça, né, do mundo de Pandora consegue fazer de maneira natural. Porque no final do filme, o Jake Sully ele faz a transmigração natural através da árvore, né? Então, assim, provavelmente tem alguns estudos para eles entenderem que existe essa viabilidade. Eles conseguem estudar os corpos dos navios e ver essa viabilidade. No caso do segundo filme, eu não vou afirmar porque pode ter alguns detalhes que eu tenho perdido no filme, mas eu acredito que foi um estudo genético, uma transmigração por laboratório, entendeu?
eles têm o backup da memória do vilão, né, do coronel lá, e eles têm todo um backup e jogaram isso no corpo de Avatar, que eles também fazem biologicamente, né? Então, Nando, sabe o que eu achei? É que eu achei que essa é assim. Eu vou comparar mais ou menos ali. Eu vou comparar com uma forma de bolo. Você faz um bolo ali de forma, sabe? Mas sabe quando falta tipo uns pedaços ali pra fazer a obra completa? Eu achei que faltou isso, sabe? Tipo, eu na minha visão, tá? Porque eu lembro quando eu assisti o primeiro filme, não tinha esse insight, mas quando eu assisti, eu falei, opa, eu acho que faltou esse gap. Se a Marvel ou Disney fazer um universo expandido, mas pra contar todo esse rolê, ok, pra mim de boa, sou fã, gosto desse universo, tranquilo, chuchu, beleza. Mas se explicar isso aí num filme 3, 4, 5, mas eles explicarem de maneira mais cronológica as coisas, beleza, eu vou aceitar. Você fala no sentido de explicação de tecnologia na questão do bolo? Faltou explicar um pouco como que funciona esse processo de transferência? Não, faltou assim, faltou esse lance do backup, sabe? Não, pode falar, Nando. Tem uma coisa que eles falam no filme que deixa claro, né? Que é o seguinte: aquele vilão do primeiro filme, ele morreu. Ele morreu mesmo. Não tem mais ele. Esse novo vilão do segundo filme é um backup das informações do vilão do primeiro filme, mas não é a mesma pessoa. Então, assim, ele é tipo um programa, é como se o programa ele registrasse tudo que o cara pensa, tudo que o cara... como se fosse uma pessoa, só que é uma mente de uma pessoa implantada num avatar. É por isso que eu falo que faltou esse pedacinho a mais aí que poderia, né, não abrilhantar, mas poderia dar uma continuidade para a história, para esses dois produtos se conversarem diretamente. Mas entendeu? tem uma menção no filme que é a parte que eles mencionam, que é clonagem. Então, na verdade, é um clone Não, é o clone da mente. O clone da mente do coronel é implementado em um avatar que praticamente esse avatar, ele é que nem vocês mencionaram, foi uma evolução. Antes existia transferência de mente. Transferência de mente significa o cara deita lá em uma câmera, coloca uns negócios na cabeça e aí fecha os olhos, e quando ele abre os olhos, ele abre os olhos em um avatar, como se fosse um jogo de videogame que você vai jogar, você fecha os olhos e quando abre o jogo, você está dentro do jogo. Seria mais ou menos isso aí. Nesse caso do coronel, não. É um caso de dar continuidade na vida do coronel, porém, não é a vida dele mesmo. É a vida como se fosse da mente dele. É como se fosse uma continuação. Continuação de vida. Tem um desenho que a gente até... Ele vai voltar, vai lançar a temporada 2. Não, esquece. Invencível lá da Amazon. Aí no filme do Invencível, não sei se vocês... O Jonathan eu sei que viu, não sei se o Nando já viu. Eu vi. Tem os dois irmãos, tem lá os dois cientistas, os dois irmãos, que eles têm essa tecnologia parecendo com esse caso aí do Avatar. Eles clonam os gêmeos demolidores se chama. E eles ficam se clonando para eles nunca morrerem. Só que tem uma explicação que eles dão naquele desenho que o corpo que morre é original. Não significa que o corpo que nasceu ele seja o mesmo corpo, ele tem a mesma mente. Todo o registro do passado até o presente, o corpo registrou. Mas o corpo original morreu. Nasceu o novo corpo? Nasceu. Tem a mesma mente como se fosse do zero? Como se ele tivesse nascido e vivido no mundo? Tem. Mas o original morreu. Então eu vejo que nesse filme aí, claro, não foi explicação da Avatar, é a explicação terceirizada de uma outra obra, mas praticamente a mesma coisa, entendeu? Mas você deu um bom exemplo, Eliezer. Até a menina que tá assistindo a gente, a Sam Princess,
ela tava com essa dúvida, né? Se o coronel morreu ou não. Ficou esquisito. Então, assim, esse exemplo que você deu da animação Invencível, talvez fique mais claro, né? Porque, assim, quando a gente fala... eu e o Jonathan tava falando de backup, né? Aí tava falando de um termo de informática, né? Que é o quê? Que as memórias e sentimentos daquele coronel, eles são gravadas em arquivos, digamos assim. Tá falando numa linguagem de informática. Já você já usou um conceito de biologia, que aí você falou de clone. Mas você tá falando não clone só físico, o corpo, né? Você clonou as memórias, as imagens, as memórias o que a pessoa pensa, né? Exatamente, né? Como se estivesse fazendo o clone das informações do cérebro, né? Do cara que morreu. Então e o exemplo do Invencível é legal, porque eu vou até falar uma coisa que eu achei bacana no desenho. Esses dois caras que são clones, tem uma hora que eles discutem, que eles falam assim, porque o original... Mas você é a cópia, eu sou original. Tipo, eles têm essa discussão direta, é muito foda. Isso é muito barato, porque assim, eles não sabem quem é o original, porque cada um acha que é o original. Pra você ver, as informações da memória são clonadas ao ponto do cara achar que ele que é o original. E isso acontece no filme de Avatar também. No Invencível ele discute, ele fala assim, não, eu que sou original. Aí o outro, não, sou eu que sou original. Aí fica essa discussão. Já em Avatar, tem uma coisa parecida. Você vê, como de novo, né? O coronel no primeiro filme morreu. As informações dele foram copiadas e implantada num avatar, né? Num corpo de navio. E ele pensa exatamente como é o coronel. Só que você vê que eles fizeram uma interação dele com o filho dele. Tem uma outra general, agora mulher, né? Que falava pra ele, olha só, esse garoto não é o seu filho. E ele fala, tá, eu sei que não é, mas ele sente o Spider. Ele sabe que não é, porque as pessoas falam, deixam claro pra ele que ele é uma cópia. Isso já é diferente da animação do Invencível, que fala assim, não, você é uma cópia, você não é aquele cara. Mas ele sente como se fosse aquele cara original. Então, quando a pessoa fala, aquele garoto ali não é o seu filho, é o filho do corpo original seu. Mas ele fala, não, eu sei que ele não é meu filho. Mas ao mesmo tempo ele olha pro garoto e tem os sentimentos de relação de pai e filho do original. Então ele se confunde, ele entra em contradição. Ele hesita quando ele quer ser o vilãozão. Até mesmo quando o filho dele salva ele no final, mesmo ele estando errado quando ele faz toda aquela guerra contra a tribo ali do Jake, com os outros naves e tudo mais. Que eu acho que no terceiro filme ele vai... Cara, se não mostrar essa consequência do Spider voltando pra nave e falar assim, não, eu salvei meu pai entre aspas, tá? Que é o corpo que morreu. Mas, cara, eu acho que se no terceiro filme não mostrar isso, não vou falar consequência, mas se não mostrar vou falar assim, dele escondendo essa verdade, cara, eu acho que o James Cameron vai estar cometendo um puta de um furo aí. Vai ter um puro furo, tipo... Acho que vai, cara. Não sei. Não, ele com certeza vai desenvolver alguma coisa dessa relação dele com o pai. Por quê? Porque, cara, eu acredito que no terceiro filme esse garoto ele pode até ir pro lado do vilão, entendeu? Ele pode se tornar um vilão porque ele se sente, ele no começo do filme ele quer tanto viver como os navios. Mas ele é um corpo humano. E os navios não aceitam ele de coração. Tá entendendo? Ele parece tipo uma ovelha negra ali. Né? Então ele não. Esse filme parece que no desenvolver do filme, ele acaba vendo que ele não é aceito entre os navios. E por isso que ele acabou olhando pro clone do pai dele e se achando como se fosse o pai dele. Entendeu? Ele também se confunde com isso, porque ele se sente um cara rejeitado, entendeu? Pelos navios, né? Então ele também fica meio confuso. Então provavelmente o terceiro filme... Ele começou a ser mais aceito quando ele viu a raça dele em perigo e ele quis fazer alguma coisa. Foi nesse momento que foi como eu falei, eu demorei pra gostar desse garoto, só que
ao ver essa cena com essa suposta química com o pai dele, aí que eu fui entender esse lado mais dele, entendeu? Eu fui entender mais essa como eu vou falar assim, essa nuance do personagem Spider. É que nem eu mencionei na hora que eu tava assistindo, que o menino fez porque ele é bom. Eu não correlaciono ele que ele fez isso só porque o cara é o pai dele. Eu relaciono ele que ele fez porque ele é uma pessoa boa. Até porque eu acredito, né? Isso é uma coisa pessoal minha, que se ele visse uma outra pessoa, que mesmo que não fosse o pai dele, tivesse viva, respirando e com risco de ser salva, e ele não quisesse ver morrer, ele tinha salvado também, entendeu? Claro que ser família é um gatilho para você falar, opa, não vou deixar morrer porque, sei lá, é meu pai. Mas assim, ele não tem nenhum sentimento de filho, ele não tem nenhum pingo de consideração, sabe que o cara tá querendo fazer mal para as outras pessoas e tal. E mesmo sabendo de tudo isso aí, ele foi e salvou. Então, para mim, ele é um menino bom, ele é primitivo, é um personagem que eu gostei muito nesse filme, porque ele meio que... ele ficou com aquela máscara o tempo todo, ele gostava de interagir, ele é como se fosse um primata no meio dos primatas, né? Porque o pessoal do Avatar, eles praticamente são como se fossem índios, eles são de tribos. E esse menino parecia um primata como se fosse lá atrás, nos Homens da Caverna ainda. Então, então meio que, assim, ele teve uma interação boa, eu gostei pra caramba desse personagem. Mas ele só salvou o pai dele, na minha opinião, claro, por causa de bondade. Então eu acho meio difícil ele partir para um lado maligno por conta de uma manipulação. A não ser se vir aí, que nem o Mr. Jonathan aí tá acostumado, Anakin 2.0. Só se for. Eu acho que essa merda aí, porra. Eu acho que ele vai pro lado sombrio, hein? Eu não sei não. Mas eu acho que, no final que a esposa do Jake Sully, né, ela até coloca ali um filho pelo outro ali, entendeu? Isso deve ter mexido um pouco com ele também, né, de assim, ele não ser aceito entre os navios. Engraçado, né? Você vê que o filme começa ele vivendo junto dos navios, né? Ele anda parecido com eles, ele age feito ele rosna como os navios, né? Por causa da convivência, né? Mas, ao mesmo tempo... Ele não quis ir embora ainda. Quando ele cresceu, ele não quis ir embora. Isso que eu achei da hora. Esse moleque é um Tarzan no universo do Avatar. Ele é um Tarzan. Não devia se chamar Spider, devia se chamar Tarzan, mano. Mas tudo bem. É que ele só não é o Tarzan porque ele não sabe fazer o e ficar no cipó pendurado. Só isso. E aí assim, e ao mesmo tempo ele também ele quer, ele vê os humanos e se sente e vê uma falta que tá faltando para ele ter uma relação com os humanos. E ele tenta, durante o filme, essa relação com os humanos. Mas ele vê os humanos fazendo atrocidades. Então, assim, ele tá perdido, sabe? Ele não sabe para que lado fica, entendeu? Pode ser que no terceiro filme ele vá para o lado sombrio, pode ser que não. Mas que a gente vê que nesse filme ele tá bem perdido, ele não sabe para que lado vai, entendeu? Por isso que eu tô achando que no terceiro ele pode ir pro lado sombrio, porque ele tá muito dividido. Eu concordo, assim, que tudo vai das próximas interações que ele vai ter com a tribo. Se a tribo abraçar ele com amor, do jeito que foi nesse filme aí, ainda aqui com um ar, né, de meio de deslocamento, ele não faz muita parte disso e tal, assim. Só que, assim, o pessoal da família principal, né, a família do personagem principal, essa família também sofreu preconceito de estar deslocado. Ele estava lá no meio de um povo de uma outra espécie, uma espécie mais marítima, eles são da floresta, a outra espécie meio que do mar, e eles se sentiram deslocados e também sofreram preconceito na pele. Então, eu não sei se eles fariam isso com esse menino aí. Eu não sei, né? Talvez fariam, mas
Eu acho que não. Ah, não sei A gente tem que aguardar o terceiro filme pra poder entender esse lado aí. Acho que não, eu acho que, assim, a gente não aposta nada, é claro, né? Mas eu acho que não vai. Eu acho que o que vai ter talvez é uma trama com esse pai fake dele. E talvez ele vai querer salvar esse pai fake dele aí, porque praticamente se ele foi salvo, de duas ou uma. Ou ele volta lá pro exército e começa a caçar eles tudo de novo, que eu acharia uma coisa horrível de dar uma continuidade de mais 3 horas de uma nova caçada do mesmo coronel. 3 filmes não dá, cara. Não dá. 2 filmes, uma versão humana e uma versão Avatar vai, mas 3 vezes não dá. Mas talvez... Não, eu acho que desse coronel aí, desse coronel aí, cara, pra 3 filmes vai estar... É o que a gente fala. Pra esse mesmo vilão, tá? Pra esse mesmo vilão. Não desmerecendo os outros, não. Só pra esse vilão do coronel, cara, já 3 já é famoso, apertar as tetas da vaca e não sair leite. Cara, foca, sei lá, naquela empresa de pesquisa. Sei lá, foca naquela outra general. Porque se você for ver, ou se não, cara, olha só, fica a ideia Disney Fox aí, James Cameron, se você quiser me contratar nós aí pra escrever o roteiro aí. Porque se você for pegar assim, tipo, quando o filho, eu acho que é o filho mais... O filho ali do meio do Jake ali, quando ele vai explorar mais aquela região e ele encontra o Free Willy do Avatar, porque a cena ali da batalha, quando ele o peixe ali vai ali, é uma cena clara, eu vou comentar essa cena. Quando ele encontra ali aquele peixe ali, o filho ali do meio, cara, dá pra você ver que é um cenário ali de guerra, que dá pra você ver que quando ele tira aquela ferida, dá pra você ver que houve mais guerra ali. Então eu acredito que se fazer um Avatar 3 explorando mais, sem ser a guerra dessa tribo principal aí do Jake, mas explorando outras tribos, nem que seja o Jake não fosse protagonista, mas eu acho que expandiria mais a história e a gente entenderia mais aquele cenário. Eu pensaria assim, sair um pouquinho fora ali da caixinha ali do Jake, sei lá, focar em outro personagem, sei lá, outro time de pesquisa, não recontar, mas tipo, você vê que é um universo que dá pra você desmembrar mais histórias ali. Eu não sei, eu enxergo assim. Não sei você, Nanda e Eliezer. O primeiro filme, eles exploraram a natureza, né? As árvores, né? Principalmente a árvore mãe, né? A destruição ali da natureza, né? Eles estavam querendo desmatamento, né? O primeiro filme, o assunto era desmatamento, que os humanos só queriam o minério, né? Eles estavam interessados no minério do mundo de Pandora, que era uma pedra ali que valia bilhões para eles, e eles nem estavam sabendo a importância que era das árvores, da natureza das árvores ali. Então eles ficaram querendo desmatar, né? No segundo filme, eles fizeram um outro tipo de exploração, porque o James Cameron, ele é um ativista, né? Ambientalista, ele gosta muito de falar sobre esses temas, então é interessante ele mostrar um outro tipo de exploração que isso também é uma referência para o nosso mundo, né? O que é feito, né? No caso, morte de animais, né? Ali ele mostra de maneira tão fria que, então, assim, até a Sem Princesa estava falando que era chato, porque eles estavam explicando a morte, né, da baleia lá do Mulher do Pandora, mas eu acho que não, Princesa. Eu acho que, assim, eles estão explicando até de uma maneira como é suja, né? Eles sempre fazem os humanos como os vilões. Ele explica de uma maneira suja, mas só que ao mesmo tempo ele dá uma suavizada no background para não ficar tão pesado. Sim, mas ele mostra, assim, que matar uma baleia daquela gigantesca, a única coisa que ele quer é um líquido dentro dela, né? E aí depois, e o corpo que faz? Deixa largado ali. Você vê a frieza deles, né? É um exemplo que ele queria mostrar da frieza, que ele não se importa. Vou fazer um comentário que até o meu próprio cunhado falou, né? É a mesma coisa de matar um elefante pra pegar só a parte do osso lá, o marfim dele. Só. É a mesma coisa.
Então é um protesto. É como aqueles filmes que você mata um bicho e arranca o dente, né? Como prêmio, né? É feio, realmente é cruel, né? Cruel, assim, né? E aí é uma questão abordada no filme. Mas é uma questão legal que eu gosto, porém, eu acho assim que tem vários temas, né? Que vocês. Não sei se vocês consideram clichê. Muita pessoa considera clichê, mas, por exemplo, rejeição, essas coisas assim, que também eu achei legal implantar no filme. Porém, eu acho assim que nem vocês falaram, tem muita gente rejeitada. Baleia rejeitada, o Tarzan rejeitado, filho mais novo rejeitado. Como é que é? O menino lá que é o mais velho. Até aquela filha especial rejeitada, que tipo, ela que tem a conexão ali com a árvore mãe, cara, eu achei muito foda. E ela é a única que sabe o segredo do caminho da água, velho. Porra, mano. E ela é a única que sabe explicar o significado do caminho da água, mano. Vocês sabem que quem atuou essa menina foi a Sigourney Weaver, né? Eu vi o cast, a Ellen Ripley. Isso, ela morreu no primeiro filme, mas ela é tipo como se fosse a mãe dessa garota, né? Que ela nasceu geneticamente ali do corpo da mãe que foi enterrado, né? E quem atuou foi a própria atriz. A própria atriz fez o papel da filha também. Sim, eu ia passar por um outro assunto, mas só para finalizar esse assunto aí, que existe sim esses assuntos abordados e até com a categoria um pouco maçante, porque muita gente para abordar a mesma questão. Toda família tem lá um rejeitado. Se eu falar, a Princess vai ficar com raiva de mim, porque... Mas eu tenho que citar. É que nem o Naruto. O Naruto mostra lá o rejeitado, né? Tô brincando, tá, Princess? Fica com raiva não, que eu amo o Naruto, viu? Né? Não sou contra, não. Mas assim, no Avatar mostra assim, os rejeitados, né? Podia até fazer um filme, Jonathan. Como é o nome lá daquele filme lá que vai sair agora? Daquele desenho, animação? RPG, que é Ex Machina. Deixa eu ver. Vox Machina! Vox Machina, é série, pô. A animação é muito, muito foda. Nós temos episódio, confere lá, porque eu vi nosso podcast, é legal. E vai ter a lenda dos Vox Machina do filme do Avatar também, que é só os rejeitados, né? Porque até a baleia tá... não, mas já fiz... só pra descontrair, só pra sair um pouco. Mas já fizeram o Vox Machina na versão live action, que é aquela versão, que é aquela série desastrosa The Witcher A Origem. Mas quem quiser, confere. Vamos fazer esse episódio, Nando, fica o convite pra gravar aí. Mas assim, cara, pra você ver, na treta final ali, sabe o que faltou? Não tem aquela cena lá em que o filho do meio tem contato ali com a baleia, papapá, não sei o que, em que a baleia dá um pulo ali naquela nave ali, naquele navio ali do coronel? Mano, na hora que eu vi a baleia fazendo tipo aquele pulo ali, mano, só faltou o filho ali do meio ali do Jake Sully, só fala assim, vai lá, Willy! Pá! E fazer o sinalzinho ali do... Puta, aqui dali eu achei iria ficar foda, cara. Porque iria referenciar a própria Fox dentro daquela mesa ali, cara. Iria ficar muito foda. James Cameron, terceiro filme, referência a Free Willy aí. Contrate nós pra escrever o roteiro aí. A Cris falou que eu podia fazer outra referência, que é o Black Clover, né? Que é outro anime lá do Rejeitado. Tem um monte de anime dos rejeitados. Enfim. Mas eu acho que foi legal a interação dos personagens, eu gostei. Tem outra questão também, só voltando na questão da tecnologia da clonagem, que não é só o coronel que foi clonado. É a equipe dele que morreu no primeiro filme. Não sei se vocês conseguiram pegar, absorver isso aí, mas a equipe do coronel morreu no primeiro filme, mas toda a equipe estava com ele de novo. Não todos, mas pelo menos grande parte. Se você assiste o primeiro filme e assiste o segundo, você vai ver que tem alguns gestos, né? Pessoa fumando cigarro e tal, que eles faziam no primeiro filme quando estava vivo, mas morreram lá e estão de volta como avatares. Eles voltaram em outros corpos, né? Eles estão em um corpo novo. Então não é só o coronel que voltou, foi o coronel e sua equipe. Mas
O coronel já voltou sem poder, ele já voltou com o mundo atualizado, com outras pessoas no comando. Os caçadores já tinham pessoas que estavam explorando coisas que na época dele nem era explorado, por exemplo, como caça a esse tipo de animais. Na época dele ele explorava desmatamento, mas depois que ele voltou já estava explorando caçar animais marítimos e tal. Então ele sentiu uma diferença. Inclusive quando pessoas, né, que não morreram no primeiro filme, mas que já tava querendo mandar naquela situação, aí ele falou, não, eu vou ser bonzinho só dessa vez. Não, pode assumir aí que... Ou seja, os caras sabem que ele é perverso, né? Então os caras deixaram ele comandar, porque senão ele vai armar uma guerra e matar os caras tudo, né? Mas aí você vê que a tecnologia da clonagem não aconteceu só com uma pessoa, aconteceu com várias pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa bastante observadora e eu presto bastante atenção nesse tipo de detalhe, entendeu? É que nem quando se fala do filme O Homem de Aço, do Superman, por exemplo. Como você explica o pai do Superman estar vivo após o planeta ter sido explodido? É simples. É muito simples. É um simples. Aquela tecnologia é uma IA, é uma inteligência artificial. Aquilo é um robô. Aquilo lá é um registro de robô que conseguiu memorizar tudo o que aconteceu na vida do pai do Superman enquanto ele era vivo, absorveu tudo que ele fez, copiou aquilo, mas não era ele. Aquilo era uma inteligência artificial. Nesse caso aí não. Nesse caso era, que nem eu falei, biológico. Era uma transferência de mente. Não transferência, né? É um backup, que nem vocês mencionaram, mas biológico. Isso, exatamente. Porque assim, no final das contas é a mesma coisa, né? Se a gente usa um termo mais científico, mais de tecnologia e o outro mais biológico, mas o resultado é o mesmo. E esse é outro exemplo. Esse do Homem de Aço é um outro exemplo também que para explicar, né, essa transferência da mente do coronel para um avatar. Agora, você repara que no filme do Homem de Aço, o Zod, né, ele também fala para essa inteligência artificial que ele fala assim, tem um momento que ele fala assim, você tem as memórias do Zor-El, não tem? Então fique sabendo que eu vou matar o seu filho, não sei o que, ele fala assim como se fosse o filho dele, e depois desliga assim, e a inteligência artificial arregala os olhos assim, tipo assim, quer dizer, ela sente também, como se fosse o pai, mesmo a inteligência artificial sabendo que não é o pai do Superman, como ele tem as memórias e os sentimentos do Zor-El, então ele sente como se fosse. E é um ótimo exemplo que você deu agora, referenciando o filme Avatar. Porque é exatamente isso. Sabe que não é, mas sente como se fosse. Agora a pergunta mais polêmica que eu vou falar aqui agora. Cara, vai ter gente que vai xingar nos comentários ou hatear nas mensagens do inbox aqui do nosso podcast. Mas dá nada não. O importante é que a gente está trazendo conteúdo para vocês ouvirem. Vamos lá. Quais pontos ou quais momentos que vocês acham que o filme ele deu uma derrapada legal no roteiro e o que ele poderia melhorar? Aí, ó, até a buzininha de fundo que vocês ouviram de carro já soltou a alertinha. Defeitos, Nando, e o que o filme poderia melhorar? Inicia aí. Sim, o filme não é perfeito. O filme, como eu falei, ele é uma grande experiência nos cinemas. Eu recomendo todo mundo ir nos cinemas porque vai ficar encantado com algumas cenas, com toda aquela experiência. A história é simples, não é nada mirabolante, mas como a gente já falou aqui na live, os filmes do James Cameron nunca foi uma história mirabolante. Mas como é desenvolvido ali na prática
de você ver os cenários, você se encantar com a beleza dos efeitos que tem o cinema, né? Mas esse filme, ele tem sim uns furos de roteiro, né? Por exemplo, no começo do filme, quando ele é atacado lá pelos coronel e o capanga deles, né? O Jake Sully, ele vê a família dele ameaçada e eles decidem sair daquela tribo e se refugiar para outra tribo para que o inimigo não vá caçar, não vá atacar a tribo, né? Só que isso para mim é um furo de roteiro. Talvez precisaria explicar um pouco melhor sobre isso, porque ele se afirmou isso, porque acabou que chegou no final, eles fizeram a mesma coisa. Porque, por exemplo, a família saiu da tribo da floresta, né? E foi refugiar para a tribo das águas. Tá, o que isso ia impedir do coronel e os capangas deles atacarem a tribo da floresta e forçarem ele a dizer aonde a família Sully foi, né? Eles poderiam ter feito isso. Por quê? Porque o fato da família sair da tribo da floresta, o vilão deixou de atacar a tribo da floresta. É porque deu uma pequena impressão que ele ficou mais bonzinho. E não tem sentido, porque se a clonagem da memória é do mesmo coronel lá, não é o fato dele saber que ele morreu que ele mudou, porque ele não mudou. Agora ele foi bonzinho dessa vez, isso de fato é um furo, porque mudou um pouco a característica do coronel, deixou ele um pouco mais bonzinho. E eu não sei, né, mas a gente é meio crítico. O Jonathan já criticou várias pessoas, eu já critiquei várias pessoas que começaram ruins, é um perfil muito ruim, mas sei lá, renova as temporadas ou o filme e o cara fica bom, que nem o The Walking Dead lá, que de repente tem aquele vilãozão do taco gigante lá que mata todo mundo e depois vai e nas outras temporadas o cara tá bonzinho, conversando com criança, conversando com todo mundo como se fosse um cara do bem. Então, essas mudanças de características, principalmente nesse caso aí, não faz sentido, não faz. Porque... eu tava pensando aqui, talvez... se fosse o caso do, por exemplo, coronel ter achado que a família Sully morreu e aí a missão dele acabou, aí tudo bem, aí fazia sentido ele se refugiar, vamos para outra tribo, porque o cara vai pensar que a gente morreu. Se a gente ficar aqui, ele vai acabar esbarrando com a gente, vai ver que a gente não morreu e vai continuar atacando. Aí faria sentido, mas não, ele continuou caçando a família Sully. Ele continua caçando. Então por isso que foi. Se você for ver, é um furo de roteiro. É assim, perdão atrapalhar vocês de outra. É um furo de roteiro tanto do primeiro, tanto do segundo. Porque, tipo, os caras têm a tecnologia pra fazerem os avatares, certo? Só que é a mesma tecnologia que os caras usam pra rastrearem eles. Então meio que, tipo... O filme 1, ele constrói isso, só que ao mesmo tempo ele anula os fatos. E o filme 2, o que ele faz? Ao invés de tipo, dar uma corrigida nisso aí, ele se mantém. Aí você olha assim, cara... Por isso que eu falo. Que, sabe quando você tem uma forma de bolo, e o bolo tá completo, mas falta um pedacinho? É isso. Eu acho que essas nuances, esses que afetaram a continuidade, que pra mim interferiu um pouco, só que não interferiu na minha imersão no universo. Mas no enredo, sim. Agora, o primeiro filme, ele não explicou como eles rastreiam os avatares, né? Mostrava que eles conseguiam, né? Só que a gente não sabia como. Não sabia se era um chip implantado nos avatares. Então, talvez, deveria explicar um pouco melhor isso, para justamente justificar, por exemplo, se fosse um chip. Vamos lá. Vamos supor que os avatares tivessem um chip implantado na pele para eles serem rastreados. O Jake, sabendo disso, quando ele, no final do filme que ele fez a transmissão completa, ele ia tirar. Ele ia pegar uma faca, tirar lá o chip, quebrava, jogava fora, pronto. Já resolvia esse problema. Mas como o primeiro filme não explicou, aí a gente fica como se fosse um furo de roteiro também. Dá pra se resolver? Dá, é só explicar. É só dizer mais uma solução, né? E como eles deixaram no ar, então fica como se fosse realmente um furo de roteiro. Até mesmo o próprio quando a filha
quer recitar o grande poema do Caminho da Água. Beleza, eu falei, o Caminho da Água é esse, pá, ligação com a árvore mãe. Só que aí, eles me botam, beleza, nada contra o flashback. Só que eles me botam o flashback ali com a Sigourney Weaver sem sentido nenhum. Tipo, é aquela coisa, fala, mas não explica no flashback, e aí? O que é esse Caminho da Água? Entendeu? Pra mim ficou meio... Ao mesmo tempo ficou vago? Ficou. Tentaram explicar ali de qualquer jeito? Tentaram. Só que, se no terceiro filme eles explicarem com mais calmas, não, porque os elementos da mãe natureza e não sei o que interagem ali com a água ali, com as tribos, não sei o que, beleza, pra mim vai funcionar tranquilamente esse O Caminho da Água. Porque parece que esse O Caminho da Água é só um símbolo. Não parece que é algo, tipo, que tem algo assim que interfere no enredo ou, por muitas vezes, naquele background. Só tá ali pra ter. Pra mim, o Caminho da Água que falta isso aí. Tá mais correlacionado com o tema do filme do que com a explicação teórica do personagem do filme. Porque a explicação teórica do personagem não faz tanto sentido assim. Até faz sentido, mas assim, não explica ser o sentido do filme, entendeu? O sentido do filme ser aquela explicação lá... 3 horas de filme para uma explicação de uma cena é muita forçação de barra. Então acho que Caminho da Água, de fato, é a temática do filme. É que o filme agora é aquático, o filme agora se trata na água e tal. Eu acho que Caminho da Água, na minha opinião, tá mais correlacionado com isso do que... Resumindo, o Caminho da Água é aquela correnteza que o Nemo pega ali junto com o Crush. Pronto, era só explicar, só pôr umas tartarugas ali junto com o Crush ali, aí esquilo, não sei o que, pronto. Aí, ó, James Cameron faz isso aí e explica, pronto. Cria ali uma correnteza do nada, fala, o Caminho da Água tá ali, pronto. Acabou. Primeiro tu ficou tipo, aí a gente ficou tipo, e aí tu ficou tipo, Ó, tem coisas que eu não sou tão exigente assim, eu não preciso... Tipo assim, a gente pode interpretar e a explicação ser aquilo que está dentro da nossa cabeça. Tem coisa que dá para ser isso. Tem coisa que não. Tem coisa que tem que ser explicadinho direitinho, porque senão, né, fica um furo e tal. Mas tem coisa que é simples. Tem coisa que você deduz uma coisa, eu deduzo uma coisa e fica bom, porque abre um debate para digamos assim, tipo assim, a gente tem coisa que dá para deixar em aberto sem, assim, ser tão exigente. Tipo assim, tem coisa que eu aceito, tem coisa que eu não aceito. Por exemplo, vocês estão falando de sentidos que faltou implementar, faltou explicar. Só que são coisas que, se não tiver explicação, tudo bem, não perde ponto, sabe? Agora, olha um furo que pra mim perde ponto. Ó, já foi 2 críticas ao Coronel. 2 críticas, mas já vai uma terceira. O Eliezer, ó, por exemplo, esse do que o Jonathan falou, né, que no primeiro filme os avatares ele eram rastreados e no segundo não fala. É como eu falei, assim, pode ter uma explicação que resolveria isso, mas eles não falaram. Eu confesso que eu até esqueci disso. Eu não pesquei esse detalhe. Tipo, se os caras no segundo filme. Se os caras, tipo, talvez seja até ignorância minha, ó. Tipo, talvez seja até ignorância minha. Não tem aquele filme Decepcionante Lightyear? Os caras enfiaram um texto ali do Andy ali? Era só falar assim. Após os eventos, sei lá, de Pandora, do primeiro filme, não sei o que. A empresa lá perdeu a tecnologia de rastrear os avatares. Pronto, acabou. Um textinho de um parágrafo, pronto. Acabou. Não, são coisas que um diálogo você mata, às vezes. Até porque o James Cameron ele faz muito filmes narrados, né? O protagonista ele narrou o primeiro filme e ele narra o segundo. Né? Então, assim, ele poderia falar, tem realmente uma frase que ele fala, agora isso que você falou, eles perderam a tecnologia de rastreamento, então a gente não consegue ser mais rastreado. Já resolvia. Agora, esse segundo, o que eu falei do que o vilão ele poderia ter, ele poderia continuar atacando a tribo da floresta com a família Sully ter fugido, ele faz isso no final do filme, atacando a tribo das águas.
Porque lembra quando a família Sully estava escondida? Que eles quase mataram alguns caras ali, forçaram. Aonde está a família Sully? Onde está não sei o quê? E eles não falavam. E quase só não mataram porque o Spider impediu, né? Fez o coronel hesitar um pouco. É assim, existe a diferença entre furo de roteiro e falta de explicação. E quando junta falta de explicação com furo de roteiro, aí ferra tudo. Mas no caso que você citou da Lightyear, você fez seu trabalho, muito obrigado. Mas no caso, por exemplo, do coronel não ameaçar outra família, não fazer nada, tipo passar batido, não tá aqui não, então vamos procurar na raça. Isso não faz sentido, porque ele não era assim, ele já atacava no primeiro filme, então isso aí foi uma mudança que ele teve. Já no questão da tecnologia, digamos assim, se tiver uma explicação, bem, mas se não tiver, para mim não muda muita coisa, porque é uma coisa meio que superficial. Já tem uma coisa que aconteceu lá, que envolve o coronel de novo, já são 3 coisas negativas em relação ao coronel, né? Depois dá para fazer até o top 3 das coisas negativas relacionadas a ele, mas tudo bem. Mas é sobre o coronel foi enforcado embaixo da água e continuou vivo, respirando. Cara, não tem um pingo de sentido isso aí. Até porque os próprios pessoal do Avatar não conseguiam respirar. Olha só onde eu quero chegar. O coronel, ele é um avatar novo. Ele é um avatar que nasceu agora. Significa que ele está em fase de adaptação. Tanto que quando ele foi treinar naquele bicho gigante lá, né, ele teve que se adaptar. Ele tem coragem, tem tudo, mas ele está aprendendo tudo agora. Tudo é novo para ele. Então ele está aprendendo coisas novas e tal. Mas nessa parte que ele foi enforcado, qual é a explicação de um enforcamento? A pessoa perde o ar. Deixa eu explicar. É o seguinte, o coronel, ele não teve o mesmo treinamento que a família Sully teve para respirar mais tempo debaixo d'água, né? Mas claro, ele tem uma resistência debaixo d'água. Quando ele está debaixo d'água, ele não está respirando, né? É como pra gente entender, a gente entra no mar e fica um tempo prendendo respiração. Fica um tempo prendendo respiração. E a gente entende que o coronel no corpo de Avatar, ele consegue ter uma resistência de ficar sem respirar debaixo d'água por mais tempo. Aí agora, realmente o Sully, ele não precisava botar o braço aqui no pescoço dele. Se ele só debatesse com ele, usando a força, segurando ele debaixo d'água, impedindo que ele subisse, ia ser a mesma coisa. Porque assim, em algum momento, ele não ia aguentar mais ficar aprendendo a respiração e precisaria subir, né, para respirar de novo. Então, assim, não necessariamente, realmente ficou bizarro botar ele dando uma gravata no pescoço dele, porque, não precisa fazer isso. Era só ele segurar os braços e ficar assim, não, tu vai ficar aqui. Que ele se debatendo, fazendo força, ele vai se cansar rápido. E aí, ele se cansando rápido, ele vai precisar respirar. E o Jackson, como ele teve treinamento com a família, com a tribo das águas, ele ia conseguir ter uma resistência mais tempo debaixo d'água do que o coronel. Então só ficou esquisito, mas eu passo um pano. Por exemplo, tem um anime. Eu passo um pano aí porque a gente vai chegar no nosso veredito. Tem um anime que calma eu aí. Só vamos aguentar um pouquinho aí. Tem um anime que eu gosto bastante, eu vou citar 2, mas envolve incoerência em relação a tempo. Achei que você ia falar One Piece, aquela cena ali do One Piece não, por mas exemplo, tem o Cavaleiro Zodíaco, que ele cita a velocidade da luz, mas nunca eles deram volta ao redor do planeta, sendo que na velocidade da luz eles poderiam dar 7 voltas em 1 segundo, mais ou menos assim. Então, é incoerente ter uma velocidade que nunca foi usada. Tudo bem, esse é um. E tem outro anime que eles estão caindo e o cara fala que a queda livre de um penhasco ia demorar 5 segundos para ele cair no chão. Só que ele dialoga com outro personagem, sei lá, dá uns 5 minutos de diálogo, né?
Uns 5 minutos de diálogo, conversando. Eu vou cair. Aí começa, você vai se ferrar e tal. E o cara nunca cai. Tipo, não chega no... Nesse sentido do Avatar, por exemplo, ficou bizarro. Porque eles lê aí que vai explicar daquela coisa lá que eu te falei do Procurando Nemo. Não, o que eu entendi foi que pelo coração você pode seguir o caminho da água e fica aqui na mar usar a imaginação. Mano, faz igual a Disney. Enfia ali uma correnteza, pronto, caminho da água aqui dali, pronto. Calma aí, gente. Só concluindo aqui, senão fica meio aleatório. Mas, por exemplo, eles focaram muito naquele personagem que é o filho mais novo, dele não aguentar e ficar embaixo da água. Eles focaram muito nisso. Toda vez que ele ficava embaixo da água, ele faltava respiração, ele subia para respirar. Do meio, né? O rebelde. Não, o filho homem mais novo. Não o filho geral. O filho do. Não, tem a filha mais nova. Aí. Dois irmãos, o irmão mais novo. Homens. Acho que ele é mais novo. Sim, que as outras duas são meninas, né? A bebezinha é menino também, né? Isso. Tô falando o irmão mais novo. Focou muito ele perdendo ar lá embaixo. Focou muito, cara. Se não focasse, talvez eu entenderia que a resistência dos avatares são muito grande. Mas, aí eu vejo, caramba, foca tanto nele que ele não consegue ficar embaixo da água, porque cada vez que ele fica embaixo da água, ele perde a respiração. Tanto que ele ficou umas 2 vezes, ele desceu lá para baixo da água, ele ficou lá um tempo, depois perdeu a respiração, subiu. E o pessoal começou a rir dele. Falou, caramba, que pessoal fraco, né, tal. Aí, beleza. Outra que incoerência foi a irmã lá aguentar, tá lá observando tudo, aguentando tudo, e o pessoal não aguenta ficar embaixo d'água, mas a menina estranha, entre aspas, né, a doutora, a filha da doutora, aguentando, nunca nadou, tá aguentando, tá interagindo, sem nenhuma explicação, sem nada, assim, só porque... mas tudo bem, mas ela eu aceito. Ela eu aceito. Mas o coronel eu não aceito, cara, esse tipo de incoerência. Porque se ele levou gravata, travou o ar, já era. Travou o ar, já era pra ele parar de respirar. Não, tá vivo lá, aguentou, sei lá, uns 2, 3 minutos embaixo da água e deu tempo do filho salvar. Mas a gravata não faz diferença, você travou o ar, ele tá prendendo a respiração, cara. Não, prendeu a respiração. É sufocamento. Ele não isso aí não é Bob Esponja, não, que o cara bebe água dentro do mar, respira, fuma um cigarro, sei lá. Ali ele tá debaixo d'água, ele tá prendendo a respiração. Então, se ele tá fazendo gravata ou não muda nada, ele tá prendendo ar, entendeu? A questão é quanto tempo ele aguenta ficar prendendo a respiração, entendeu? Essa que é a diferença. É por isso que eu falei que era mais fácil. Não necessariamente, a gravata é mais simbólica. A verdade é o tempo que o Jake Sully está segurando ele debaixo d'água e ele se debatendo. Aí ele se debatendo, ele está cansando, e aí o tempo dele de prender respiração vai diminuir, porque ele cansando, fazendo esforço, ele vai cansar rápido, vai precisar respirar, entendeu? Então eu entendo por esse lado. Mas até o Jonathan botou a mensagem da Princess, que ela falou que também foi pelo coração. Realmente eles falam isso no filme, e eu tinha esquecido, que é um dos clichês, né? É do tipo o poder do coração, né? A força da vontade, aquela... Que mais sem vergonha isso aí, cara do céu. Falei, pô, mais sem vergonha saiu. Cara, sinceramente, isso aí do caminho da água eu detestei, mano. Isso aí eu detestei. Porque, tipo, eles começam explicando a ligação da filha mais nova, não, porque a filha, e não sei o que, e pá, não, ela tem ligação ali, cara. Eu falei, mãe, pô, vai ser uma conexão, tipo, nossa, a mina é especial pra porra, né? Beleza, toda inocência, não ligo da inocência dela. Só que no final delas explicarem a conexão do suposto caminho da água, usa o coração, amigo, é você pegar seu universo, sua história, amassar o roteiro e jogar no lixo, mano.
Isso que eu não gostei muito, não. Mas não sei, é o que eu acho, tá bom? O que eu acho. Não vem causar hate não, tá? Não vem causar hate, não. Cara, até o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, uma coisa que também o pessoal falou, que a menina lá que não tô sendo hate, tá bom, pessoal? Não vem hatear nosso canal, não. É só minha opinião, meu ponto de vista, tá? Então. Mas é verdade. Mas assim, você vê que esses clichês, tudo quanto é filme faz. No Doutor Estranho Multiverso da Loucura, a América Chaves, o filme todo, ela não sabe usar o poder dela. O filme todo. Aí chega no final, o Doutor Estranho fala: você consegue? Você vai conseguir? Você é boa? Não sei o quê. Aí ela vai, consegue. É a força da vontade, aquela coisa, né? É clichê? É clichê. É a força do roteiro. Puta que Mas tem coisa que dá. Mas tem coisa que dá pra aceitar e tem coisa que não dá pra aceitar. Aí, ó, o já tá até me zoando. Você é um parceiro meu também. Um abraço aí, ó. Somos Toco Fãs. Um abraço também pra galera que eu chamei aí, que apareceu também. Foi o Weberson, do Fluxo 38. O Nerd Ruivo, que é o João Nerd Ruivo. A galera aí que a gente troca ideia. Nerd Ruivo, queremos você aqui, hein? A gente vai combinar o teu massa aí, hein? Considerações finais, iniciando pela ordem dos quadradinhos aqui, aqui, ó, iniciando essa sequência aqui, tá? Eliezer de 0 a 8, plots, que é a nossa unidade, Nando, ou seja, a gente tem uma unidade, a gente tá engateando, mas ao mesmo tempo avançando aí. Eliezer, de 0 a 10, 8 não, de 0 a 10, tô confundindo as bolas aí, porque é o último programa. De 0 a 10 plot, de 0 a 10, né? De 0 a 10 plots, qual que é a sua nota que esse filme merece e o porquê? Olha, cara, pra mim, eu dou aí de plots, nota, vamos colocar 9, né? Eu dou nota 9 porque é um filme, pra mim, eu não falo que é um filme perfeito, tem bastante clichê, tem bastante defeito, tem bastante furinho de roteiro, só que é 3 horas, cara, 3 horas. 3 horas para o filme ser perfeito é difícil, cara, é difícil. É complicado. 3 horas e 10 ainda. Mas Eliezer, você cansou com essas 3 horas? Olha, eu puxei 2 vezes. Mas não sério? Mas não cansei. Sério? mas não é culpa do filme, tá? Não, deixa eu só te interromper rapidinho sobre esse de 3 horas, porque eu falei numa outra live o seguinte. Cara, eu assisti essas 3 horas maravilhado pela imagem, principalmente aquela cena, quando mostra a cena das águas, é a cena que teve mais barriga, né? Que eles esticaram pra caramba pra mostrar a beleza ali daquela tribo do mar. Mas eu fiquei maravilhado, então assim, eu não cansei. Eu assisti o filme assim, de olho arregalado, não me deu sono em nenhum momento. E detalhe, alguns pontos dos filmes, eles dão um susto assim, que se você tá cansado, você dá um tranco assim, tu leva um susto. Porque ele tem alguns momentos que a pessoa aparece do nada, tipo um filme de terror. Então tem alguns momentos isso que te desperta, mesmo se você estiver cansado. E uma comparação que eu faço muito é com o filme do The Batman. Eu gostei muito do filme The Batman, tá? Mas é um filme de 3 horas também. E o The Batman, ele é um filme de investigação. Ele tem algumas cenas de ação, mas são poucas. Mas ele é um filme escuro e um filme mais parado. Já emenda na tua nota aí, Nando, também, hein? Não, só pra falar esse negócio das 3 horas pro Eliezer. Então, assim, no caso do The Batman, se você não tá bem disposto pra ver o filme, você pode até dar um cochilo. Não que o filme seja ruim, porque na minha opinião eu gostei. Mas 3 horas são 3 horas. E um filme que é mais lento, é claro, se você estiver indisposto, você vai dar uma cochilada. Mas no caso do Avatar, não. Avatar, eu fiquei maravilhado com a imagem. Teve alguns pontos assim de dar um tranco se você estiver cansado. Então eu acho que 3 horas ali eu curti pra caramba. Mas 3 horas são 3 horas. É uma coisa, entendeu? É um tempo ali. Se você tiver uma poltrona desconfortável no cinema, vai te incomodar, entendeu? Aí você vai sentar de um lado, vai sentar do outro, não sei o quê.
Então tem esse problema mesmo de ser um filme longo, entendeu? Mas eu acho que o filme é legal para 3 horas. Fechou. Então, mas de 0 a 10 eu dou 9, o motivo é esse aí. E é o seguinte, é um filme que eu dei uma cochilada, mas não tem a ver assim com o filme. O filme foi excelente, isso tem mais a ver comigo, entendeu? Dá uma canseirinha e tal, assim. Mas, cara, nota 9 é por isso, porque não tem como... Não é que não tem. O Batman eu acho que eu dei nota 10 pra ele. Ainda que possa ter alguns momentos de cochilo, dessas coisinhas assim, devido a algumas cenas paradas, mas é um filme que não perde de jeito nenhum seu prestígio, entendeu? Agora o Avatar, no caso, eu acho que foi essa quantidade de clichê, dessas coisas assim, que fez dar uma diminuidinha de não deixar o filme ser 10. Porque eu acho que eu dei 10 pro primeiro. Não sei se eu dei, mas eu acho que eu dei 10 pro Avatar 1. Mas esse 2 eu tiro um pontinho porque, né? É um pouco do mais do mesmo. Beleza? É isso. Mas Robert Pattinson sem camisa não dá pra comparar, velho. Semi-Princess. Cara, é o seguinte. Eu vou dar uma nota 9,5. Porque eu me senti imerso nesse universo. A história, eu gostei muito desse universo que o James Cameron construiu, apesar que demorou para chegar essa continuação, mas esses detalhes, essas incoerências foi algo que me atrapalhou, mas não que me deixou desmaravilhado, mas que me deixou mais empolgado para mais filmes, e eu quero que isso se expande para outros produtos, quadrinhos, animações, ou quem sabe animes, mangás, né? Não sei, desenvolve aí. E você, Nando, de 0 a 10 pra esse filme, qual que é a sua nota? E o porquê? Então, na primeira live que eu fui falar, foi até na live do Dropcast, que a gente foi falar de Avatar 2, já tava bem recente da estreia do filme, né? Foi logo na primeira semana, a gente viu o filme e foi. Eu tava no hype e eu passei pano mesmo, descarado. Eu até falei lá na live dele, que eu falei, cara, eu vou passar pano descarado, porque eu sei que tem algumas falhas, mas eu fiquei tão encantado, tão maravilhado com a tecnologia que o James Cameron colocou no filme, que isso sobressai sobre qualquer falha que tem no filme, que eu até dei 10. Dei 10 assim, mas assim, eu forcei um pouquinho a barra. Então vamos, agora que já passou mais tempo, passou algumas semanas, vamos ser mais sensato, entendeu? Vamos ser mais justo, né? E eu vou baixar um pouquinho para vocês, vou dar uma nota, mas também baixar pouco. Mas assim, eu continuo achando que o 3D é encantador, o CGI, né, toda a tecnologia de imagem, som que o filme traz, né, fotografia, e mesmo aquelas cenas que a gente considera a barriga, que foi mostrando o mundo dos mares ali, pra mim, isso é uma opinião minha particular, pra mim não me incomodou, eu curti demais aquilo ali, eu só fiquei preocupado assim, porque se eu ficar enrolando mais nisso, pode ter gente que não gosta, mas eu tava adorando ver aquelas cenas, e eu gostei muito da historinha e tudo mais, mas, então assim, como eu falei na live anterior, essas coisas eu gostei tanto que ele sobressai qualquer defeitozinho que o filme tenha, entendeu? Mas, vamos ser mais francos, sensatos, que assim, ele tem furo de roteiro, como a gente já citou aqui na live, né? Esses furos de roteiro, eu acho que foi na hora do corte do diretor, ele não conseguiu explicar melhor, ou de repente fazer alguma forma convincente, né, porque a família Sully saiu de uma tribo e foi para outra, e os vilões não atacou aquela tribo da floresta. Então isso eu acho que precisava ter um pouco mais de lógica para ter explicado aquilo ali, porque ficou... Tanto é porque eles entram no mesmo erro no final. No final, ele tortura a outra tribo. Então por que não fez, entendeu? Então faltou explicar. Então aquilo ali é um furo de roteiro mais descarado. Então isso aí eu vou tirar um ponto. Eu vou dar 9. Vou dar 9 porque mais o filme é muito bom. Boa, ó, só pra gente encerrar esse ciclo 2022, iniciando por você, Nando, sem pensar duas vezes. Pra você, o melhor filme disparado de 2022. Apenas o melhor filme disparado de 2022. Pra você, Nando. Eu vou mostrar isso aqui, ó.
Top Gun Maverick, melhor filme do ano. Melhor filme do ano. E você, Eliézer? Mas filme mesmo, esse aqui é melhor. E você, Eliezer? Melhor filme de 2022. Pode ser Marvel, DC ou em universo geral. De 2022. Sem pensar duas vezes. Aquele filme do Homem-Aranha foi de 2022, né ou não? Não, foi 2021. 2021? Foi dezembro de 2021. E o Batman? Também? 2022. Não, foi 2022. Então vai pro Batman. Eu acho que só é o único. Eu acho que foi o único filme que eu dei 10. Eu não sei se teve outro. Você deu 10. Tem nosso episódio aqui. Cara, pra mim, eu acho que o melhor filme que infelizmente a gente não trouxe, mas que pra mim superou temas, enredos, cara, construiu um enredo muito complexo envolvendo multiverso, drama familiar, preconceito, aceitação, é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Cara, filmaço, recomendo assistir. Se der, a gente vai fazer episódio, mas a gente ainda vai ver. Olha o multiverso do cenário aí interagindo. Então, é um filmaço. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live, todos os convidados, né? O Nando, os convidados do Nando aí interagindo nos comentários, né? Os nossos convidados. Queria agradecer ao pessoal que está escutando a gente agora mesmo no Spotify, né? Que a gente disponibiliza uma semana depois, mas com certeza hoje você pode estar escutando a gente no Spotify. Então é o multiverso da linha do tempo. Né? Mas assim, eu gostaria de convidar vocês para participar mais vezes aí do Pod Meu Nerd. E voltem, interajam, comentem, compartilhem, distribua a nossa palavra, como diz o Jonathan, né? Porque a gente aqui está interagindo, fazendo um conteúdo bacaninha, porque a gente gosta. Porque a gente gosta dessa temática. A gente gosta de ser nerd, a gente gosta de ser geek, a gente gosta de ser otaku, a gente gosta de ser um monte de coisa aí que é rótulos que deram pra gente nesses intermédios de, sei lá, de 10 anos pra cá, né? Antigamente a gente falava de nerd, nerd é a gente que estuda demais, é a gente excluído da sociedade. Hoje nerd é um orgulho, enfim. Então são rótulos positivos que a gente aceita, mas compartilhe, porque esse carinho que vocês têm com a gente é o que faz a gente ter força de mais e mais trazer conteúdos bons para vocês. Então, um agradecimento meu e até mais. Nando, aproveita, faz o seu jabá aí do seu canal, onde que a galera te encontra e o que é o seu conteúdo. Aproveita que o espaço é seu. Show, beleza. Bom, primeiro agradecer aí o convite do Jonathan, agradecer aí o bate-papo aí com o Eliezer. Pô, vocês dois são feras, o papo foi muito bom, fluiu muito bem. Agradecer a galera que acompanha a gente no chat, principalmente para a CM Princess, que ela interagiu bastante aí com a gente, né? A gente está ali acompanhando todas as mensagens dela, e até para ela mesmo fazer um convite para ela conhecer o canal da Videoteca do Nando, e claro, para todo mundo que estiver assistindo a essa live, né, todo mundo que participou aí, que ainda não conhece o canal da Videoteca do Nando, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o canal. É fácil de encontrar, porque a gente tem um identificador, que é @Videoteca do Nando, tudo junto. Você encontra não só no canal do YouTube, como também no Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, mas principalmente o nosso foco é o YouTube. Então, se inscreve lá no canal do YouTube, dá uma olhada nos nossos vídeos, que são muito bacanas. A gente tem lives como foi essa aqui com o Jonathan e Eliezer, mas a gente também tem alguns vídeos editados que eu faço um roteiro, penso bem ali para ir direto ao ponto, sem enrolação, e faz uma análise bem bacana.
Então tem duas propostas aí de curtir o canal. E como eu falo lá, sejam bem-vindos à Videoteca do Nando. Então é isso. Galera, todos os links aqui do canal do Nando vão estar aqui na descrição. A gente já armou tudo junto aqui. A gente vai lançar esse episódio em breve. E lembrando, pessoal, quem for ouvir editado, esse episódio que vai ser lançado de Avatar 2 nas plataformas. Nando, a gente tem uma notícia aqui. Esse episódio que vai chegar nas plataformas, que a gente iniciou pelas plataformas antes de ir pro YouTube. Esse episódio que vai chegar nas plataformas será o nosso episódio 50. A gente vai estar chegou nessa marca aí de 50 episódios aí. A gente só tem que agradecer a vocês ouvintes. Mas em breve a gente vai estar um jeito aí de postar aqui no YouTube. Mas, galera, 2 anos de projeto, a gente só tem que agradecer aí. Nando, muito obrigado por participar da nossa história. A gente só tem que agradecer. Fica aberto aí para mais convites. E você que está do outro lado da tela, do outro lado das ondas sonoras do áudio, conheça a Videoteca do Nando, cara. É um canal muito bom. Acompanhe direto, troque ideia direto lá, que em breve a gente vai ter a nossa participação lá. Todos os links vão estar aqui. E lembrando que para você ouvir nós, a gente está no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer agregador de sua preferência. Mas também a gente está aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Sigam lá o Nando. A gente tem o nosso Instagram, @podmeonerd e @podmeonerd_oficial, que é um outro tipo de conteúdo que o Eliezer está trazendo. O Nando tá anexando o canal dele aqui. Tô exibindo aqui, vocês vão lá, se inscrevem, é um canal muito massa. Galera, compartilha esse episódio. Essa live foi gravada com muito carinho. A gente está trazendo com amor esse nossos conteúdos. A gente agradece a presença do Nando mais uma vez aí. Se inscrevam no canal do Nando, se inscrevam no nosso canal. Espalhem a nossa palavra, cara, porque criadores de conteúdo iniciantes, cara, a gente tá fazendo isso aí com amor e tudo mais, mas que vocês gostem, e agradeço pela audiência. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.